Num tranquilo dojo da Califórnia, uma mãe solteira chamada Riley Dawson estava prestes a defender algo muito maior do que a dignidade de seu filho. O que começou como uma esperançosa aula experimental de artes marciais rapidamente se tornou hostil quando o treinador Damen Cortez, um instrutor arrogante e autossuficiente, decidiu ridicularizar publicamente o menino. Chuck Norris não era um espectador comum. Por mais de 50 anos ele fora um ícone mundial das artes marciais, ex-policial da Força Aérea dos Estados Unidos e 6 vezes campeão mundial de karatê, conhecido por derrotar adversários com eficiência silenciosa e disciplina inigualável. Quando Damen tentou impor autoridade humilhando um garoto vulnerável e provocando um idoso silencioso sentado ao fundo, não fazia ideia de que estava desafiando a calma antes da tempestade. A resposta de Chuck, um desmonte controlado e cirúrgico, exporia não apenas a técnica do treinador, mas também seu caráter, e desencadearia algo muito maior do que uma simples luta. O que começou como a primeira aula de karatê de uma criança se transformaria em um acerto de contas em todo o dojo. Valley Edge jamais esqueceria o dia em que seu dragão autoproclamado foi humilhado por um verdadeiro mestre. E uma lenda lembrou a todos o verdadeiro significado das artes marciais. Antes de continuarmos, conte-nos de onde você está assistindo. E se essa história tocar você, inscreva-se porque amanhã preparei algo ainda mais especial. A luz da tarde atravessava as janelas altas do Valley Edge Martial Arts, lançando retângulos brilhantes sobre o piso de madeira polida. O dojo vibrava com a energia pré-aula paz, conversando em pequenos grupos na área de observação, enquanto crianças com impecáveis kimonos brancos se remexiam e simulavam lutas nos cantos. O ar trazia o cheiro familiar de fita atlética desinfetante e uma leve tensão nervosa. Riley Dawson estava no balcão da recepção, uma das mãos repousando suavemente sobre o ombro do filho. Seu cabelo escuro estava preso em um prático rabo de cavalo, e sua expressão equilibrava incentivo e preocupação. Ao lado dela, o pequeno Ethan de 9 anos olhava para o chão, os ombros levemente curvados como se quisesse desaparecer. Primeira vez perguntou Mara por trás do balcão, a voz calorosa contrastando com sua aparência severa. Seus óculos de armação vermelha pendiam de uma corrente no pescoço, e ela usava uma polo do Valley Edge, já bastante gasta. Sim, respondeu Riley com um leve sorriso, apertando de leve o ombro do filho. Esperamos que as artes marciais o ajudem com a confiança. Os olhos de Mara suavizaram. Ela abaixou a voz e se inclinou um pouco à frente. Boa escolha. Só que hesitou lançando um olhar para o tatame, onde alguns instrutores arrumavam o espaço. O treinador Damen é bem rigoroso. Não deixe que a intensidade dele assuste vocês. Riley seguiu o olhar de Mara, até um homem musculoso de faixa preta que dava ordens a 2 instrutores mais jovens. Seu kimono estava coberto de emblemas, e sua presença parecia preencher o ambiente não apenas fisicamente, mas com uma energia que exigia atenção. Aquele é o treinador Damen? Perguntou Riley em voz baixa. Mara assentiu. O próprio dragão disse num tom cuidadosamente neutro. Ex-campeão regional. Toca esse lugar como se estivesse formando atletas olímpicos, não alunos do ensino fundamental. Ethan ergueu os olhos ligeiramente impressionado. Riley apertou novamente o ombro do filho. Vai ficar tudo bem, campeão. Lembra o que conversamos? É só um teste, se não gostar sem pressão. Ethan apenas assentiu, mas o olhar dele permaneceu fixo no treinador Damen, que agora demonstrava um chute com precisão teatral. Os alunos próximos observavam com expressões que variavam entre admiração e medo contido. Enquanto Mara entregava os formulários, Riley percebeu um homem que acabara de entrar no dojo. Algo em seus movimentos tranquilos e deliberados chamou sua atenção o modo como ele cumprimentou educadamente outro pai, como escolheu um assento no canto do fundo, com visão perfeita de todo o tatame. Era um senhor de cerca de 70 anos, mas com uma postura impressionante.
Vestia jeans e uma camisa simples de botões. Nada nele chamava a atenção exceto uma serenidade composta que se tornava impossível de ignorar depois de notada. "É algum dos avós?" perguntou Riley casualmente. Mara levantou o olhar e piscou surpresa. Algo, talvez reconhecimento, cruzou seu rosto, mas ela disfarçou rapidamente. "Acho que não. Provavelmente só veio conhecer o dojo." Empurrou os papéis na direção de Riley. "Preencha enquanto pego um kimono emprestado pro Ethan." Quando Riley começou a preencher os formulários, a energia do dojo mudou. O treinador Damen bateu palmas com precisão militar e os alunos se alinharam rapidamente no tatame, formando fileiras impecáveis. "Senhoras e senhores!" A voz dele ecoou firme pela sala. Mais um sábado, mais uma oportunidade de separar os guerreiros dos fracos. A caneta de Riley parou no meio da assinatura. Ela levantou o olhar e viu crianças de apenas 6 anos paradas rigidamente em atenção. Um garoto loiro na frente se mexia nervosamente, passando o peso de um pé para o outro. O treinador Damen aproximou-se circulando como um predador. "Reynolds está nervoso, ou precisa ir ao banheiro." Rugiu ele. O menino congelou. "Não, senhor", gaguejou. "O que, não, senhor, não estou nervoso", respondeu o garoto trêmulo. "Poderia me enganar facilmente", ironizou o treinador olhando em volta para os pais que assistiam. Alguns riram sem graça. "O medo é o inimigo pessoal. Eu não ensino medo no meu dojo." A voz de Damen ecoou firme e autoritária. Riley sentiu Ethan se aproximar dela, pressionando-se contra seu lado. Ela olhou para baixo e viu o filho com os olhos fixos nos próprios sapatos. "Está bem", ela sussurrou. Ethan assentiu, mas o leve tremor em seu lábio inferior contou outra história. "Podemos ir embora se..." começou Riley. "Não", interrompeu Ethan quase num sussurro. "Quero tentar." No fundo da sala, o homem idoso permaneceu imóvel, mas seus olhos alertas sob sobrancelhas grisalhas seguiam cada movimento do treinador Damen. Sua expressão continuava neutra, mas havia em seu olhar uma atenção precisa, como se absorvesse cada detalhe. Mara retornou com um kimono infantil cuidadosamente dobrado nos braços. "Os vestiários são por ali", disse indicando um corredor. "Mas apresse-se. Damian odeia atrasos mais do que..." Ela se interrompeu, forçando um sorriso contido. "Bem, ele é pontual." Riley conduziu Ethan até o vestiário consciente dos outros alunos já alinhados no tatame. Ao passarem pelo homem idoso no canto, ele lhes dirigiu um pequeno aceno quase imperceptível, mas carregado de serenidade. Aquele gesto simples teve um efeito reconfortante, um reconhecimento calmo, que contrastava fortemente com a tensão carregada do dojo. 10 minutos depois, Ethan estava parado à beira do tatame vestindo o kimono emprestado com o cinto mal amarrado. O tecido branco parecia engolir sua pequena silhueta, tornando-o ainda mais vulnerável. Riley, da área de observação, forçou um sorriso encorajador, tentando projetar uma confiança que ela mesma não sentia. Novato, anunciou o treinador Damen, apontando diretamente para Ethan. Frente e centro, Ethan deu um passo hesitante à frente. "Nome", exigiu o treinador. "Ethan Dawson, senhor", respondeu o menino, a voz quase inaudível. "Fale mais alto, Dawson." Um guerreiro projeta a voz. "Ethan Dawson, senhor." Repetiu ele, a voz falhando com o esforço. O treinador começou a circular ao redor dele, analisando sua postura com exagerada severidade. Ombros para trás, queixo erguido. "Você não está aqui para olhar insetos no meu chão." Ethan se endireitou rapidamente, piscando várias vezes. "Melhor", murmurou Damian. "Mas só um pouco. Junte-se à fileira dos faixas brancas." Enquanto Ethan se movia para o fundo, Damen se voltou para a turma. "Hoje vamos separar aqueles com potencial dos que estão aqui apenas desperdiçando meu tempo." Ele demonstrou um chute frontal com força explosiva, parando o pé a poucos centímetros do rosto de um jovem instrutor assistente. O rapaz Sensei Mark, segundo seu uniforme, não se moveu, mas uma gota de suor deslizou por sua têmpora.
De novo, gritou Damian, e a turma começou a praticar o chute em uníssono. Riley observava tensa enquanto Ethan tentava imitar o movimento, mas sua coordenação o traía. A cada desequilíbrio, o rosto do menino ficava mais vermelho de vergonha. Quando o treinador Damien se aproximou de sua fileira, o corpo inteiro de Ethan se enrijeceu. Isso não é um chute, Dawson. É um macarrão mole tendo uma convulsão. Risadinhas nervosas surgiram entre os alunos. Ethan tentou novamente, desequilibrando-se ainda mais. Damian suspirou teatralmente. Me dá 20 flexões por essa tentativa patética. Mas, senhor, 30 flexões por responder. Interrompeu o treinador. No fundo da sala, o homem idoso inclinou-se levemente para a frente, o olhar estreitado. Suas mãos envelhecidas apoiadas sobre os joelhos se contraíram quase imperceptivelmente. Riley levantou-se, os instintos maternos aflorando. Mas antes que pudesse reagir, Ethan já estava no chão tentando fazer as flexões com braços trêmulos. Conseguiu apenas 3 antes de desabar. Lastimável, anunciou Damen alto o suficiente para todos ouvirem. Vamos ter muito trabalho com esse aqui. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas, mas ele lutou para contê-las. O coração de Riley se apertou. Ela olhou para o homem no canto e se surpreendeu ao encontrá-lo olhando diretamente para ela. Por um breve momento, seu olhar transmitiu uma mensagem silenciosa: paciência. Então ele voltou a observar o tatame onde o treinador Damen já havia seguido em frente, deixando Ethan se recompor sozinho. A aula continuou cada exercício mais exigente que o anterior. Quando terminou, o rosto de Ethan estava corado de exaustão e humilhação. Enquanto os alunos faziam a saudação final, Riley aproximou-se da borda do tatame, decidida a falar com o treinador. O observador silencioso no canto não havia se movido, mas havia algo diferente em sua postura. Agora uma leve mudança de observação passiva para alerta discreto. Como uma variação na pressão do ar, antes de uma tempestade quase imperceptível, mas presente. E quando Riley ficou ali esperando por Coach Damian, o queixo erguido em calma determinação, as nuvens da tempestade começavam a se formar. Coach Damian chamou ela à sua voz, cortando o burburinho pós-aula. Pais recolhiam os filhos, equipamentos eram guardados, e o dojo pulsava com a energia de transição entre sessões. Damian virou-se com uma toalha pendurada no pescoço. Seu rosto passou de distraído a calculadamente cortês. Senhorita Dawson, corrigiu ela com firmeza. Riley Dawson, mãe do Ethan. Ah, o novato, disse ele, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. O que posso fazer por você, Riley? Manteve a compostura apesar do tom condescendente com que ele se referia ao filho. Eu queria discutir o seu método de ensino. Meu método. A voz dele endureceu levemente. Sim, eu entendo que disciplina é essencial nas artes marciais, mas humilhar uma criança no primeiro dia me parece contraproducente. Ela falou num tom sereno, não confrontador. Ethan está aqui para ganhar confiança, não para perdê-la. Alguns pais por perto interromperam suas conversas, voltando a atenção para o diálogo. Sensei Mark, enquanto recolhia os aparadores de treino, diminuiu o ritmo dos movimentos, os olhos indo e voltando entre o treinador e a mãe. Senhora Dawson. A voz de Damian subiu de tom o suficiente para que todos ouvissem. Eu treino campeões há 15 anos. Meus métodos funcionam. Se você quer que o Ethan seja mimado, talvez o balé seja mais apropriado. Alguns pais soltaram risadas nervosas. Riley sentiu o calor subir as bochechas, mas manteve a compostura. Há uma diferença entre disciplina e humilhação, treinador. Fazer uma criança tentar 30 flexões que claramente não consegue na frente de todos. É assim que construímos força, senhora. A voz de Damian assumiu um tom paciente e condescendente, como se explicasse algo simples a alguém de raciocínio lento. O mundo real não distribui troféus de participação. O meu dojo também não. Do balcão da recepção,
Mara murmurou algo entre dentes, balançando a cabeça. No canto da sala, o homem idoso continuava absolutamente imóvel, os olhos fixos na cena. Eu entendo, continuou Riley firme. Mas há muitas pesquisas mostrando que o reforço positivo é mais eficaz do que Damian riu, interrompendo-a. Pesquisas. Deixe-me adivinhar, você leu isso em algum blog de mães. Ele virou-se agora falando mais para a sala do que para ela. É por isso que estamos criando uma geração de flocos de neve pessoal. Pais que acham que sabem mais do que os profissionais. O dojo mergulhou em silêncio. Ethan, parado perto da porta do vestiário, observava a mãe sendo ridicularizada, o rosto tomado de vergonha. Na verdade, eu sou especialista em desenvolvimento infantil, respondeu Riley, agora com voz fria e controlada. E não estou pedindo que abandone a disciplina, apenas que considere métodos que não destruam a autoestima de uma criança. O semblante amistoso de Damian desapareceu por completo. Ouça aqui, senhorita Dawson. Isto não é uma creche, é karatê. Meu dojo, minhas regras. Se é demais para o Ethan ou para você, a porta está ali. Ele gesticulou de forma teatral. Tenho uma lista de espera de famílias que entendem o que é treinamento de verdade. Mãe! A voz de Ethan, quase um sussurro, veio do outro lado da sala. Podemos ir, por favor. O desespero no tom dele partiu o coração de Riley. Ela se endireitou, reunindo sua dignidade como se fosse uma armadura. Acho que seria o melhor, disse Riley com calma. Ela se virou para sair, mas parou por um instante. Seus troféus são impressionantes, treinador Damian. Seu caráter nem tanto. Um lampejo perigoso atravessou o rosto de Damian. Como é que é? Rosnou ele. Um verdadeiro mestre ensina força pelo exemplo. Que exemplo o senhor está dando agora? A voz de Riley era tranquila, mas ecoou por todo o dojo silencioso. A mandíbula de Damian se contraiu. Ele deu um passo à frente usando a altura para se impor. Você não entende nada de artes marciais, mulher. Nem de como criar um filho com espinha dorsal, pelo que parece. Um murmúrio coletivo percorreu os pais que assistiam. Mara levantou-se abruptamente da recepção, a cadeira arrastando alto pelo chão. Isso passou dos limites, disse Riley, a voz finalmente quebrando. Como se atreve? Como me atrevo a quê? A dizer a verdade. Damian estava se apresentando agora teatral para o público. É exatamente isso que está errado com mães solteiras tentando criar meninos. Eles precisam de disciplina, estrutura, influência masculina, não de pais helicóptero e sessões de terapia. No canto, o homem idoso mudou de posição. Um movimento mínimo, apenas um ajuste na postura, mas que alterou o ar da sala. Alguns pais lançaram olhares rápidos em sua direção antes de voltarem à briga. Você não sabe nada sobre mim nem sobre o meu filho, respondeu Riley com a voz firme, carregada de raiva contida. E esta conversa acabou. Ela se virou para ir embora, mas Damiana ainda não havia terminado. O orgulho ferido exigia a última palavra. Ei, nada pessoal, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Talvez um desses pais queira me ensinar algo sobre como administrar um dojo. Ele olhou em volta provocador. Ninguém respondeu. Então seus olhos pousaram brevemente sobre o homem mais velho sentado calmamente no canto. Ou algum avô, talvez. O homem idoso não reagiu. Seu rosto marcado pelo tempo permaneceu impassível. Mas algo no ar mudou novamente, uma tensão elétrica como a calma que precede o raio. Foi o que pensei, disse Damian satisfeito. Ethan, se quiser voltar quando estiver pronto para um treino de verdade, as portas estarão sempre abertas. Ethan ficou imóvel, os olhos marejados. Riley foi até ele e colocou um braço protetor sobre seus ombros. Não voltaremos, disse ela com firmeza. E compartilharei minha experiência com outros pais da comunidade. Por um instante, algo parecido com preocupação cruzou o rosto de Damian, talvez lembrando das implicações para os negócios, mas ele logo mascarou com arrogância. Problema seu. Acredite, esse garoto precisa do que eu ensino. Enquanto Riley e Ethan se dirigiam à saída,
Mara saiu de trás do balcão. Vou reembolsar seu depósito, disse ela baixinho, lançando um olhar de desaprovação a Damien. Mara, volte ao seu posto, ele rosnou. E prepare-se para a próxima turma. A recepcionista hesitou, o conflito estampado no rosto, mas obedeceu. O próximo grupo de alunos já começava a entrar, os olhos arregalados, diante da tensão que pairava no ar. Damien bateu palmas, voltando instantaneamente ao modo de instrutor. Muito bem, turma avançada no tatame em 2 minutos. Hoje vamos trabalhar quedas. Enquanto o dojo se reorganizava, Riley e Ethan ficaram próximos à porta tentando se recompor. Riley ajoelhou-se à altura do filho. Sinto muito, querido. Vamos encontrar outro dojo com um professor que realmente mereça você. Ethan assentiu, enxugando rapidamente os olhos. Tudo bem, mãe. Acho que nem quero mais fazer karatê. Não deixe uma experiência ruim estragar tudo, disse ela suavemente. Nem todos os instrutores são assim. Ela tem razão. A voz era calma, mas carregava uma autoridade natural, que fez os dois se virarem. O homem mais velho da área de observação estava em pé a poucos metros deles. Sua presença era ao mesmo tempo serena e imponente. De perto, Riley pôde ver os traços marcados pela idade em seu rosto, os sulcos de décadas de experiência, ao redor de olhos que misturavam dureza e uma gentileza inesperada. O professor certo faz toda a diferença. Ele continuou, especialmente nas artes marciais. Havia algo de familiar nele que Riley não conseguia identificar. O homem estendeu uma mão calejada para Ethan. Não desista de si mesmo só porque outro falhou como professor. Ethan apertou a mão oferecida com hesitação, os olhos arregalados. Obrigado, disse Riley com gratidão genuína na voz. Agradeço de verdade. O homem apenas assentiu uma vez, voltando a atenção para o tatame, onde Damien agora demonstrava uma queda sobre Sensei Mark. O jovem instrutor era jogado ao chão repetidas vezes, visivelmente desconfortável. Algumas pessoas, murmurou o homem idoso quase para si mesmo. Confundem domínio com ensinamento. Riley observou seu perfil, sentindo crescer a estranha sensação de reconhecimento. Desculpe, nós já nos conhecemos. O senhor me parece familiar. Um leve sorriso tocou os cantos da boca dele. Escuto isso de vez em quando. Antes que ela pudesse continuar, um som seco no tatame chamou a atenção de todos. Damien havia arremessado Mark com força exagerada. O jovem demorava a se levantar, gemendo de dor. É assim que se faz, pessoal, anunciou Damien orgulhosamente. Sem piedade neste tatame, seus olhos percorreram a área de observação até pousarem sobre o homem idoso. Um sorriso torto apareceu em seu rosto. Ei, senhor, chamou ele em tom alto. O senhor estava observando com bastante atenção. Quer participar de uma demonstração? A voz era falsa e cortês, mas carregava o veneno da provocação. Sempre bom mostrar aos alunos a diferença entre as técnicas antigas e as modernas. O dojo silenciou por completo. Mara, na recepção, deixou a caneta cair. Riley olhou de Damien para o homem idoso de repente, entendendo o que estava prestes a acontecer. Colocou a mão sobre o ombro de Ethan, protetora, mas sem levá-lo embora. Algo instintivo lhe dizia que eles precisavam assistir a isso. O homem mais velho pareceu considerar o convite a expressão inalterada. Então, com uma calma deliberada, tirou o casaco e o colocou sobre uma cadeira próxima. Obrigado, disse simplesmente. Ficarei feliz em participar. Conversas morreram no meio da frase enquanto ele se descalçava na borda do tatame. Seus movimentos eram precisos, sem pressa, um estudo de economia. Nada desperdiçado, nada teatral. Ele pisou no chão do treino com a confiança silenciosa de quem retorna a território conhecido. Damien esperava no centro do tatame, braços cruzados sobre o peito, um sorriso presunçoso nos lábios. A turma avançada formou um semicírculo com expressões que variavam entre curiosidade e constrangimento. Ninguém parecia reconhecer o visitante, exceto Sensei Mark,
que, massageando o ombro dolorido, o encarava com crescente espanto. Estávamos trabalhando quedas, anunciou Damian com ares de apresentador de show. Talvez o senhor queira ver como fazemos isso em nível de competição. O homem idoso assentiu. Sempre é bom continuar aprendendo. Sua voz era baixa, mas ressoava com profundidade um timbre grave que enchia a sala sem esforço. Alguns alunos adultos trocaram olhares. Mara havia parado completamente, o que fazia atenta ao tatame. Acho que ainda não fomos apresentados, continuou Damian, aproximando-se com um ar afetado. Sou o treinador Damian Cortez, tricampeão regional e fundador do Valley Edge Martial Arts. Estendeu a mão. Chuck respondeu o homem, aceitando o aperto. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Damian ao perceber a ausência de títulos ou reverência. Ele apertou a mão de Chuck com força exagerada, uma tentativa juvenil de afirmar domínio, mas o homem mais velho não pareceu notar. Muito bem, Chuck, disse Damian, soltando o aperto. Vamos dar aos alunos uma pequena demonstração experiência contra a técnica moderna. Virou-se para a turma. Isso é uma lição perfeita, pessoal. As artes marciais evoluíram muito nas últimas décadas. O que funcionava antigamente não tem mais lugar em competições de hoje. Chuck permaneceu calado, mãos relaxadas ao lado do corpo. Se sentiu ofendido pela condescendência, não demonstrou. Na beira do tatame, Riley e Ethan permaneceram imóveis, hipnotizados pelo que estava prestes a acontecer. Riley inclinou-se e sussurrou no ouvido do filho. Acho que estamos prestes a ver algo importante. Ethan assentiu, o constrangimento anterior esquecido, enquanto observava os dois homens. Sensei Mark aproximou-se de Damian falando baixo, mas o silêncio do dojo fez com que todos ouvissem. Treinador. Acho que esse é o Chuck. Mark vá buscar as almofadas, cortou Damian bruscamente. Nosso convidado vai precisar delas. Mark hesitou, lançou um olhar de desculpa para Chuck e foi em direção à área de equipamentos. Damian voltou-se para o homem mais velho, gesticulando de modo expansivo. Então, Chuck, qual é o seu histórico karatê judô? Ou só um fã das artes marciais? Um pouco de tudo, respondeu Chuck com modéstia. Estudo isso há boa parte da vida. Maravilha, disse Damian com um sorriso predatório. Sempre respeito as artes tradicionais, mas o senhor vai ver o quanto as técnicas evoluíram. Ele começou a aquecer os ombros com movimentos teatrais. Vamos manter leve, claro, apenas uma demonstração técnica. Chuck apenas assentiu sem qualquer preparação visível. Sua imobilidade chamava a atenção, não era rigidez, mas uma calma alerta, uma prontidão silenciosa que parecia irradiar do centro do corpo. Um murmúrio percorreu os alunos. Um adolescente cutucou o amigo e sussurrou algo que fez os olhos do outro se arregalarem. O sussurro se espalhou de aluno em aluno até chegar à área dos pais. Meu Deus! Murmurou uma mãe perto de Riley. É ele mesmo, do balcão Mara. Olhou para Riley e articulou silenciosamente Chuck Norris. A respiração de Riley falhou. Ela olhou para o homem mais velho com um novo entendimento. Aquela familiaridade que sentira antes agora fazia todo o sentido. Chuck Norris, lenda viva das artes marciais, astro do cinema, ícone cultural, parado silenciosamente no dojo do bairro, prestes a enfrentar o instrutor mais arrogante que ela já conhecera. Mãe, sussurrou Ethan, puxando a manga dela. Quem é ele? Alguém muito especial, respondeu Riley em voz baixa. Alguém que sabe mais sobre artes marciais do que quase qualquer pessoa viva. No tatame, Damian continuava alheio à onda de reconhecimento que percorria o dojo. Estava focado demais na oportunidade de exibir sua superioridade, preso demais à própria narrativa. Vamos começar com algo básico, anunciou ele. Vou demonstrar uma queda frontal padrão bem simples. Circulou Chuck como um tubarão. Depois o senhor pode mostrar como faziam nos velhos tempos. O tom de condescendência era impossível de ignorar. Alguns pais se encolheram desconfortáveis. Sensei Mark voltou com as proteções, mas Chuck fez um gesto gentil com a mão. Não será necessário, disse calmamente.
Apenas uma demonstração, certo? O sorriso de Damien se contraiu. Como quiser. Não diga que eu não avisei. Virou-se para os alunos. Observem com atenção mecânica corporal, distribuição de peso, pontos de controle. Sem aviso, Damien avançou rápido demais e com força excessiva para uma demonstração com um convidado idoso. Era um golpe de poder projetado para desequilibrar Chuck e reafirmar domínio pela surpresa. O que aconteceu a seguir foi tão veloz que muitos espectadores depois discordariam da sequência exata. Os pés de Chuck se moveram quase imperceptivelmente. Seu tronco mal se inclinou. E de repente, Damien tropeçava à frente desequilibrado, derrubado apenas pela sutil redireção do próprio impulso. Damien se recompôs surpreso por um instante e logo disfarçou com uma risada. Bons reflexos. Vamos tentar de novo mais devagar para todo mundo ver a técnica. Desta vez, ele avançou de forma mais calculada, segurando o braço de Chuck, para demonstrar uma imobilização. Com um movimento mínimo quase elegante, Chuck girou, e num instante, as posições se inverteram. O braço de Damien estava controlado num bloqueio perfeito de articulação. Por um breve momento, alarme genuíno brilhou no rosto de Damien. Chuck imediatamente o soltou e deu um passo para trás, fazendo uma reverência respeitosa. Boa estrutura na sua abordagem, disse ele. Base sólida. O elogio pareceu desarmar Damien por um segundo. Ele assentiu, tentando se recompor. O dojo permaneceu absolutamente silencioso, todos prendendo a respiração. Vamos mostrar algo mais dinâmico, sugeriu Damien com um novo tom na voz. Um cenário de defesa contra a queda. Sem esperar resposta, lançou-se em uma sequência de ataques muito mais agressiva, abandonando qualquer pretexto de demonstração. Sua intenção era clara: subjugar o oponente e recuperar a autoridade. Mas Chuck se movia como água mínimo, eficiente e preciso. Cada investida de Damien era desviada com leves giros e deslocamentos de peso. Não havia força bruta nem exibições chamativas, apenas posicionamento perfeito que deixava Damien repetidamente fora de equilíbrio e frustrado. Após a quarta tentativa falha, gotas de suor brilhavam na testa de Damien. Sua expressão endureceu, a respiração acelerou. O controle que tanto se orgulhava de ter estava começando a se desfazer. Você tem boas bases defensivas? Disse ele, tentando mascarar a tensão. Vamos ver o seu ataque. Me ataque e eu demonstro técnicas modernas de defesa. Chuck hesitou um instante, depois assentiu. Se tem certeza. Absolutamente. O sorriso de Damien estava rígido. Não se contenha por minha causa. Um silêncio estranho tomou o dojo, o tipo de silêncio que precede algo decisivo. Mesmo os que ainda não haviam reconhecido Chuck, sabiam que algo importante estava prestes a acontecer. Observem com atenção pessoal, disse Damien, assumindo uma postura defensiva. É assim que reagimos em competições de karatê. Chuck ficou imóvel por um instante, o rosto sereno e legível. Então, avançou um passo simples, direto, sem preparação visível, sem movimentos supérfluos. Damien reagiu com um bloqueio clássico, preparando o contra-ataque. E então, aconteceu. Tão rápido que muitos juraram depois que piscaram e perderam o momento. Num instante, Damien executava sua defesa com confiança. No seguinte, estava completamente imobilizado em um golpe de contenção firme, porém sem causar dor. Chuck havia atravessado todas as camadas da defesa dele como se simplesmente não existissem. O dojo explodiu em exclamações. Vários alunos aplaudiram espontaneamente. Mark olhava com admiração aberta enquanto Mara, na recepção, exibia um sorriso satisfeito que não tentava esconder. Chuck imediatamente soltou o golpe, recuando com respeito. Excelente base, disse ele. Boa técnica. Damien permaneceu imóvel, tentando processar o que acabara de acontecer. O rosto avermelhou-se. O embaraço se transformou rapidamente em raiva. A máscara do instrutor caiu, revelando o ego ferido por baixo. Isso foi sorte, disse ele, a voz tensa. Vamos de novo. Chuck balançou a cabeça levemente.
Acho que já demos uma boa demonstração. Não respondeu Damian, elevando o tom. Ainda não terminamos. Isso não representa uma aplicação real. A atmosfera do dojo mudou. O que antes era uma exibição amistosa, agora tinha um peso diferente, um fio de tensão real. Pais trocaram olhares desconfortáveis. Sensei Mark deu meio passo à frente, preocupado. Treinador, talvez devêssemos continuar a aula. Fique fora disso, Mark cortou Damian sem tirar os olhos de Chuck. Nosso convidado e eu ainda estamos demonstrando. A ênfase em convidado soou como um aviso. Chuck manteve a calma. A postura era relaxada, mas alerta. Talvez em outra ocasião. Agora insistiu Damian. O tom afável desaparecera. O instrutor havia dado lugar ao homem dominado pelo orgulho. Mais uma rodada. Contato total. Virou-se para os alunos. Isso é importante. Prestem atenção no que acontece quando técnicas ultrapassadas enfrentam o treinamento moderno de combate. Assumiu uma postura de luta. Todo o corpo irradiava intenção agressiva genuína. O que era uma demonstração havia se tornado um desafio. O orgulho havia engolido o profissionalismo. Na beira do tatame, Riley puxou Ethan para perto. Devemos ir embora, sussurrou preocupada com o que o filho poderia ver. Ethan balançou a cabeça a olhos fixos. Não, mãe. Eu preciso ver isso. Havia algo em sua voz, uma certeza madura demais para sua idade, que fez Riley assentir. Ele estava certo. Aquilo agora era mais do que artes marciais. No tatame, Chuck ficou imóvel, observando Damian diretamente. O rosto não havia mudado, mas o olhar trazia uma nova intensidade, um foco aguçado, uma vigilância antiga despertando. Tem certeza de que é essa a demonstração que quer fazer? Perguntou calmamente. Absoluta, respondeu Damian, cada músculo em tensão. Vamos mostrar o que é luta de verdade. Sem mais aviso, ele atacou não como instrutor, mas como homem decidido a provar algo a qualquer custo. E Chuck Norris, que permanecera passivo durante toda a escalada de tensão, finalmente se moveu para enfrentá-lo. O suspiro coletivo dos espectadores pareceu suspender o tempo. Damian avançou com força explosiva, um chute frontal voador, direcionado ao abdômen de Chuck, um golpe de nível competitivo com intenção real. O tipo de técnica criada não apenas para marcar pontos, mas para encerrar discussões. Chuck não recuou. Com o que parecia ser o mínimo esforço, ele girou ligeiramente um desvio sutil que fez o chute cortar o ar vazio. O impulso carregou Damian para a frente, tirando-lhe o equilíbrio. Antes que pudesse se recompor, Chuck redirecionou essa energia com um leve movimento de perna, fazendo Damian tropeçar para recuperar a base. Nenhum contra-ataque, nenhum golpe de retorno. Apenas defesa perfeita, pura redireção. Damian recuperou-se rapidamente, o rosto agora sombrio. Circundou o adversário, olhos semicerrados, o orgulho ferido e a determinação dobrada. Dessa vez, entrou com uma sequência rápida, jab cruzado, chute giratório. Golpes profissionais executados com velocidade. A defesa de Chuck era quase invisível, perceptível, apenas para olhos muito treinados. Ele parecia ler as intenções de Damian antes mesmo que o treinador as tivesse. Neutralizava cada ataque, não bloqueando, mas simplesmente não estando onde o golpe caía, água fluindo ao redor da pedra. Reaja, rosnou Damian entre os dentes cerrados, a frustração crescendo. Já estou reagindo, respondeu Chuck sereno. Isso o enfureceu ainda mais. Damian aumentou o ritmo, abandonando a técnica pela força bruta. Seus ataques ficaram desordenados, a respiração ofegante, o suor escorrendo pelo rosto. A imagem de mestre controlado se desintegrava a cada golpe falho. Durante tudo isso, Chuck manteve a compostura absoluta. Seus movimentos tinham precisão matemática, apenas o necessário para neutralizar nunca mais. Nenhuma energia desperdiçada, nenhum floreio desnecessário. Na borda do tatame, Ethan observava com olhos arregalados, imitando inconscientemente a postura de Chuck. Riley notou que a respiração do filho,
havia se sincronizado com a do homem mais velho, constante e controlada. Algo profundo estava acontecendo ali, uma lição sendo absorvida num nível que ia muito além das palavras. Na área de observação, pais e alunos estavam completamente hipnotizados. Celulares haviam surgido registrando o evento inédito. Mara, na recepção, abandonara qualquer tentativa de fingir que trabalhava. Agora estava de pé, braços cruzados, um sorriso satisfeito brincando nos cantos da boca. Sensei Mark observava com uma mistura de admiração e respeito profissional, às vezes estremecendo, quando Damien fazia um movimento particularmente imprudente. Sua lealdade ao chefe lutava contra o reconhecimento da maestria que acabara de testemunhar. Ofegante, Damien recuou por um instante. O cabelo cuidadosamente penteado caía-lhe sobre a testa. O dia estava amarrotado. O contraste entre o seu estado cada vez mais caótico e a calma impecável de Chuck era impressionante. Você só está se defendendo, arfou Damien dirigindo-se a Chuck e ao público. Isso não é luta de verdade, gesticulou com desprezo. Qualquer um pode desviar. Chuck assentiu pensativo. O verdadeiro controle é saber quando não atacar. Essas palavras simples atingiram Damien com mais força do que qualquer golpe. Seus olhos faiscaram. Controle isso então, rosnou, e lançou seu ataque mais agressivo até o momento. A sequência foi tão fluida que parecia coreografada. Enquanto Damien se comprometia completamente com o golpe, Chuck finalmente se moveu com propósito, não recuando, mas avançando. Seus contra-ataques foram precisos, medidos e perfeitamente sincronizados. 3 toques limpos tão controlados que mal podiam ser chamados de golpes, acertaram pontos de pressão que instantaneamente tiraram o equilíbrio e a coordenação de Damien. O treinador caiu de um joelho no chão, não ferido, mas incapacitado pela precisão absoluta da técnica. Sua expressão era de puro choque. Chuck imediatamente deu um passo atrás, as mãos relaxadas ao lado do corpo. Boa posição de recuperação, comentou, como se Damien tivesse planejado exatamente aquele desfecho. Um murmúrio nervoso percorreu os espectadores, rapidamente abafado. A demonstração havia ultrapassado o desconforto e alcançado algo quase lendário. Damien levantou-se devagar, o rosto em chamas, uma mistura perigosa de humilhação e raiva. Por um momento pareceu que ele perderia completamente o controle. Os punhos cerrados tremiam, o corpo vibrava de adrenalina. Treinador, a voz de Mark cortou a tensão. Talvez devêssemos agradecer ao nosso convidado e continuar a aula. O tom dele trazia respeito, mas também um aviso. A interrupção pareceu puxar Damien de volta do abismo. Ele se endireitou, ajeitando o gi com mãos trêmulas, tentando recuperar a postura de instrutor digno. Claro, conseguiu dizer, a voz rígida. Uma demonstração educativa. Virou-se para Chuck, estendendo a mão com visível esforço. Obrigado por participar. Chuck aceitou o aperto firme, mas sem agressividade. Obrigado pela oportunidade. A sinceridade tranquila da voz dele tornava tudo ainda pior. Nenhuma ironia, nenhum triunfo, apenas cortesia genuína. A mandíbula de Damien se contraiu quando ele retirou a mão. Turma chamou a voz forçada, tentando retomar o controle. O que vimos aqui é um bom exemplo de técnicas defensivas tradicionais, eficazes em certos contextos, mas limitadas nas competições modernas. Os alunos trocaram olhares incômodos, percebendo a tentativa transparente de salvar a própria imagem. Um adolescente ergueu a mão. Mas, senhor, ele te controlou completamente, sem... Chega, Jason. Interrompeu Damien com aspereza. Isto foi uma demonstração, não uma competição. Eu obviamente estava me contendo por segurança. Lançou um olhar a Chuck. Nosso convidado é, afinal, significativamente mais velho. O desrespeito pairou no ar como um cheiro azedo. Chuck não reagiu, mas os rostos ao redor revelavam reprovação. Mark abaixou a cabeça, balançando-a lentamente. Agora formem duplas para praticar quedas, ordenou Damien, virando as costas para Chuck. Regras padrão de competição. Mark supervise o lado oeste do tatame.
Enquanto os alunos, a contragosto, começavam a se organizar, Chuck fez uma reverência respeitosa em direção ao tatame e virou-se para sair. O ar parecia carregado. Todos sentiam que a demonstração terminara cedo demais, que algo ainda não havia sido resolvido. Damien, observando a retirada de Chuck pelo canto do olho, não resistiu a uma última provocação. A propósito, chamou a voz ecoando pelo dojo. Não peguei seu nome completo. Chuck parou e se virou, mantendo aquela mesma calma imperturbável. Por um instante, pareceu que deixaria o comentário sem resposta. Mas então olhou rapidamente para Ethan, que ainda o observava, os olhos cheios de esperança ou de necessidade de encerramento. Norris disse simplesmente: Chuck Norris. O dojo explodiu em murmúrios e suspiros. Vários alunos quebraram a formação, virando-se para encará-lo. Os pais na área de observação se inclinaram para a frente. Chuck Norris. A voz era de Jason, o mesmo aluno que havia falado antes. O Chuck Norris Damien congelou. O sangue sumiu-lhe do rosto quando o nome se fixou em sua mente. Sua narrativa, cuidadosamente construída, desmoronou em um instante. Chuck Norris, lenda das artes marciais, 7 vezes campeão mundial de karatê, ícone de Hollywood, era o homem mais velho que ele havia tentado humilhar. Meu Deus! Murmurou Mark, dando um passo involuntário à frente. Senhor, é uma honra. Sua técnica. Eu estudei. Ele parou sem palavras. Mara, na recepção, não conteve a alegria. Eu sabia, anunciou sem se dirigir a ninguém em particular. Os alunos abandonaram completamente qualquer fingimento de treino, formando um semicírculo espontâneo ao redor de Chuck. Uma menina se aproximou, os olhos brilhando. Meu pai tem todos os seus filmes. Posso tirar uma foto? Antes que Chuck pudesse responder, Damien recuperou a voz. Chega! Berrou a desesperação, dando força ao grito. Ainda é uma aula. Voltem às suas posições. Ninguém se moveu. A autoridade que ele possuía minutos antes havia evaporado completamente. Chuck ergueu a mão e o dojo silenciou instantaneamente. O instrutor de vocês tem razão, disse ele com serenidade. Vocês estão aqui para aprender, e esse deve sempre ser o foco. Sua voz ecoou naturalmente, sem esforço. Por favor, continuem o treinamento. O simples pedido, feito sem exigências nem ameaças, teve efeito imediato. Os alunos começaram a voltar às suas posições, embora muitos ainda lançassem olhares de admiração para Chuck. Foi uma verdadeira aula de liderança, autoridade tranquila, superando com facilidade a arrogância de Damien. O contraste não poderia ser mais evidente. Chuck virou-se em direção à saída, movendo-se com a mesma confiança calma e sem pressa. Quando alcançou a beira do tatame, Damien, desesperado para salvar algo da situação, chamou novamente o Sr. Norris, talvez antes de o senhor ir, uma demonstração final para os alunos. A voz havia mudado completamente, agora era deferente, quase suplicante. Uma exibição apropriada desta vez. A desesperação era dolorosa de se ver um homem tentando alinhar-se à mesma lenda que havia acabado de insultar. Chuck parou refletindo. Seu olhar percorreu a sala, observando os rostos ansiosos dos alunos, a expressão mortificada de Damien e, por fim, pousou em Ethan e Riley à beira do tatame. Acho que disse após um momento, uma última demonstração pode ser valiosa. O dojo se reorganizou com espantosa rapidez. Os alunos formaram um amplo círculo ao redor do tatame. Os pais se aglomeraram na área de observação, celulares prontos para registrar cada segundo. A energia do ambiente havia se transformado completamente. A tensão dera lugar à expectativa e entusiasmo. Damien posicionou-se no centro, o corpo um retrato de impulsos contraditórios. Alisara o cabelo, endireitara o gi e tentava projetar confiança profissional. Mas o enrijecimento dos ombros e o olhar nervoso denunciavam o estado interno. Ele estava preso em uma armadilha criada por si mesmo, buscando desesperadamente uma forma de salvar a reputação.
Chuck tirou os sapatos mais uma vez e pisou no tatame com a mesma dignidade silenciosa de sempre. Mesmo de jeans e camisa social, ele parecia mais mestre do que Damian, com seu kimono cheio de faixas e emblemas. Obrigado por aceitar isto, disse Damian, a voz agora carregando uma deferência que antes inexistia. É uma honra compartilhar o tatame com uma lenda. A falsidade transparente pairou no ar desconfortável. Chuck apenas assentiu expressão neutra. O que gostaria de demonstrar? Perguntou. Damian pareceu animar-se, vislumbrando uma chance de controlar a narrativa. Talvez possamos mostrar aos alunos algumas técnicas avançadas de competição, ou as diferenças entre luta esportiva e combate real. A estratégia era clara: posicionar-se como colega de profissão, um instrutor colaborando com uma celebridade convidada. Chuck refletiu por um momento, depois balançou a cabeça. Acho que, disse a voz, projetando-se naturalmente por todo o dojo, os alunos se beneficiariam mais compreendendo os fundamentos, os princípios que sustentam toda a arte marcial eficaz. Claro, respondeu Damian rapidamente. Os fundamentos são essenciais. Ele se voltou para a turma. Atenção pessoal. Esta é uma oportunidade rara de aprender com um dos grandes mestres. Obrigado, disse Chuck. Mas não estou aqui para ensinar. Você é o instrutor deles. Sou apenas um visitante. A afirmação, sem o menor traço de reprovação, atingiu direto o ponto frágil de Damian. Talvez possa demonstrar sua abordagem, e eu oferecerei algumas observações. Era um gesto generoso, permitindo que o treinador mantivesse a posição de autoridade, e ainda transformando o momento em uma lição. Mas o rosto de Damian denunciava o dilema: demonstrar significava se expor novamente. Recusar seria admitir suas próprias limitações. Na verdade, respondeu ele, forçando um sorriso. Acho que todos prefeririam ver o senhor demonstrar, Sr. Norris. Seria uma honra auxiliá-lo. Chuck o encarou por um momento e então assentiu. Como quiser. Virou-se para os alunos. O núcleo das artes marciais não está na técnica. Começou com a cadência natural de quem ensina há décadas, mas no caráter. Especificamente em 4 elementos: disciplina, respeito, controle e humildade. O dojo ficou absolutamente silencioso. Alunos e pais ouviam atentos. Até Damian permanecia imóvel, dividido entre o impulso de se impor e o desejo de aprender. Disciplina não é punição, continuou Chuck. É o compromisso diário com a melhoria mesmo quando ninguém está observando. Respeito não é medo, é reconhecer o valor em si mesmo e nos outros. Seus olhos pousaram deliberadamente em Ethan, que o observava fascinado. Controle não é dominação. É dominar a si mesmo antes de tentar se envolver com os outros. O 4º elemento pairou não dito por um instante. Damian mexeu-se inquieto. E humildade? Perguntou Sensei Mark do canto com genuína curiosidade. Chuck sorriu levemente. Humildade é compreender que por mais que você saiba, sempre há mais para aprender. É o que mantém a mente de um faixa preta tão receptiva quanto a de um faixa branca. Seu olhar retornou a Damian. Poderia me ajudar a demonstrar esses princípios na prática? O treinador assentiu com rigidez. Preso pelo protocolo, seria impossível recusar diante de todos. Começaremos com um engajamento básico, disse Chuck, calmo. Ataque da forma que preferir. Damian hesitou, claramente calculando. Seus ataques anteriores haviam sido neutralizados sem esforço. Suas tentativas técnicas igualmente. Qualquer escolha agora seria analisada por todos. Lembre-se, acrescentou Chuck em tom sereno. Isto é uma demonstração, não uma competição. Algo nessas palavras, talvez o oferecimento implícito de dignidade, pareceu devolver o equilíbrio a Damian. Ele assentiu, respirou fundo e assumiu uma postura correta de luta. O que se seguiu foi notável, não por espetáculo, mas por clareza. Damian atacou com verdadeira habilidade. Sua base técnica era sólida quando não corrompida pelo ego. Chuck respondeu com movimentos defensivos perfeitos, destacando os pontos fortes do treinador
e corrigindo com sutileza os fracos. Boa estrutura, comentou Chuck após uma combinação particularmente limpa. Notem a base pés posicionados para estabilidade e mobilidade. Chuck fez um gesto para que os alunos observassem detalhes específicos, tratando Damien não como adversário, mas como colaborador. Era uma aula magistral não apenas de artes marciais, mas também de pedagogia. A postura de Chuck elevava simultaneamente o conteúdo e o próprio instrutor conduzindo a cena com humildade e maestria. Por alguns minutos, Damien pareceu corresponder a esse tratamento. Seus movimentos tornaram-se mais soltos, menos forçados. Houve lampejos do artista marcial talentoso que ele poderia ter sido sem o peso da insegurança e do ego. Agora disse Chuck, recuando levemente. Vamos abordar um erro comum na postura defensiva. Ele demonstrou uma pequena falha de posicionamento e convidou Damien a explorá-la. O treinador reagiu com uma resposta exemplar, e Chuck aproveitou o movimento para ilustrar o ponto, permitindo que Damien executasse a técnica com sucesso. Excelente, elogiou Chuck. Correção perfeita. Uma expressão estranha cruzou o rosto de Damien, algo entre surpresa e confusão, como se tivesse esquecido o que era receber um elogio verdadeiro. Por um instante, ele pareceu mais ereto, seus gestos mais confiantes. A demonstração continuou transformando-se em uma colaboração produtiva. Os alunos observavam com atenção, acenando ocasionalmente em sinal de compreensão. Os pais na área de observação relaxaram sorrindo diante da inesperada aula magistral. Mas então veio o ponto de virada. Durante uma troca sobre princípios de contra-ataque, Chuck executou uma técnica que, embora perfeitamente controlada, deixou Damien momentaneamente fora de equilíbrio. Alguns alunos murmuraram em aprovação. Não era nada comparado ao que haviam visto antes, apenas um breve instante de superioridade técnica. Mas foi o suficiente para acender o ego frágil de Damien. Seu rosto se endureceu. A energia colaborativa desapareceu. Sem aviso, ele lançou-se em uma sequência de golpes em força total, abandonando qualquer pretexto de instrução. A reação de Chuck foi imediata, mas medida. Neutralizou a agressão repentina com movimentos mínimos, o rosto inalterado. Quando Damien insistiu, Chuck apenas aumentou a precisão defensiva na mesma proporção. O treinador chamou Mark da lateral visivelmente preocupado. Damien o ignorou totalmente, consumido pela necessidade de provar algo a si mesmo, aos alunos, ao mundo. Seus ataques tornaram-se cada vez mais agressivos, mais descuidados. O suor voava de sua testa, enquanto ele se esforçava ao máximo, determinado a acertar ao menos um golpe limpo na lenda diante dele. Chuck permanecia centrado, os movimentos tão econômicos que pareciam quase casuais, mas os olhos treinados viam a perfeição por trás da simplicidade, tempo impecável, domínio absoluto da distância e leitura instantânea de ameaças. Isto não é uma competição, lembrou Chuck em voz baixa. O inferno que não é, rosnou Damien, audível apenas para ele. Você entra no meu dojo, me humilha diante dos meus alunos. Ele pontuou a frase com um gancho feroz que teria causado sérios danos se tivesse acertado. Chuck desviou por milímetros. Essa não era a minha intenção, respondeu com calma. Mentira, cuspiu Damien, lançando outra rajada de golpes. Você acha que é melhor do que eu. Não retrucou Chuck, ainda defensivo. Apenas experiência diferente. A juventude e a idade têm o que aprender uma com a outra. Foi uma oferta de paz, uma saída honrosa. Mas Damien já estava longe demais, perdido no redemoinho do orgulho ferido e da exposição pública. Mostre-me, gritou a voz agora alta e trêmula. Pare de se defender e me mostre o que Chuck Norris realmente tem, ou as lendas são só conversa de Hollywood. O desafio ficou suspenso no ar. O dojo inteiro silenciou a tensão quase palpável. Todos sabiam que aquilo havia deixado de ser uma demonstração. Agora tinha peso real. O rosto de Chuck não mudou, mas seus olhos... Sim. Um foco antigo e resoluto brilhou ali. Como quiser.
disse simplesmente. O que aconteceu depois foi tão rápido que ninguém concordaria depois sobre a sequência exata. Chuck se moveu não com raiva ou agressividade, mas com a precisão destilada de décadas de maestria. 3 pontos de contato tão controlados que mal podiam ser chamados de golpes. Damian parou no meio do ataque, os olhos arregalados em choque. Então as pernas cederam e ele caiu de joelhos sobre o tatame. Não houve dor visível nem dramatização, apenas eficácia devastadora. Um instante antes, Damian atacava com tudo o que tinha. No seguinte, estava imobilizado o corpo respondendo a pontos de pressão e nervos que a maioria dos artistas marciais só conhecia nos livros. Chuck imediatamente recuou as mãos relaxadas ao lado do corpo. Não havia triunfo em sua postura se algo parecia até arrependido por ter sido necessário chegar àquele ponto. O dojo explodiu em exclamações. Vários alunos começaram a aplaudir espontaneamente, seguidos pelos pais. Celulares registravam o momento de todos os ângulos. Sensei Mark olhava com reverência aberta enquanto Mara na recepção erguia o punho discretamente em sinal de vitória. Riley passou o braço em volta dos ombros de Ethan, puxando-o para perto. Viu isso. Sussurrou. É isso que é força de verdade. Ethan assentiu, os olhos brilhando de espanto. Ele nem parecia com raiva, mãe. Esse é o ponto, querido. No tatame, Damian permaneceu de joelhos. A luta o havia deixado por completo. Sua identidade, o treinador invencível, o lutador supremo, fora desmontada em segundos, não pela violência, mas por uma eficiência tão limpa que não restavam desculpas. Chuck deu um passo à frente e estendeu a mão. Obrigado pela demonstração, disse alto o bastante para todos ouvirem. Sua base é excelente. Com o foco certo, não há limite para o que você pode alcançar. Foi a combinação perfeita entre reconhecimento e desafio, reconhecendo as habilidades legítimas de Damian, mas apontando para um caminho mais elevado. O treinador encarou a mão estendida por um longo momento. O conflito interno era visível. O orgulho lutava contra a realidade, o ego contra a evidência inegável. O dojo inteiro prendeu a respiração, aguardando para ver qual lado venceria. Então, lentamente, Damian levantou a mão e aceitou o aperto. Quando Chuck o ajudou a se levantar, algo sutil mudou em sua postura. Não uma transformação completa, mas talvez a primeira rachadura na fachada que ele vinha construindo há anos. Obrigado, Sr. Norris, disse Damian, a voz contida mas firme. A demonstração foi instrutiva. Não era um pedido de desculpas nem uma epifania, mas era um pequeno reconhecimento da realidade, um passo tímido rumo à honestidade. Chuck assentiu uma vez, aceitando o gesto pelo que ele era. Então se voltou para os alunos. Obrigado pela atenção de todos, disse. Lembrem-se, técnica sem caráter é apenas movimento. O verdadeiro artista marcial desenvolve ambos em igual medida. Ele fez uma reverência respeitosa à turma, depois a Damian, e por fim, ao próprio dojo. Sem mais cerimônias, virou-se e caminhou em direção à saída, com a mesma presença silenciosa com que chegara. Ao passar por Riley e Ethan, fez uma breve pausa. Não desista das artes marciais, disse ao garoto. O professor certo faz toda a diferença. Seu olhar se desviou rapidamente para onde Sensei Mark observava, e um entendimento silencioso passou entre os dois. Então, Chuck continuou até a porta, deixando para trás um dojo para sempre, transformado por sua breve visita. Damian permaneceu imóvel no centro do tatame diante de um grupo de alunos e pais que haviam testemunhado tanto sua queda quanto sua escolha no que veio depois. O que ele construiria a partir daquele momento ainda era incerto, mas os alicerces antigos haviam sido abalados para sempre. Quando a porta se fechou atrás de Chuck Norris, um murmúrio percorreu o dojo. Isso aconteceu mesmo. Aconteceu. E ninguém que estivesse presente jamais esqueceria. Uma semana depois, o episódio que a comunidade local de artes marciais passou a chamar de O Incidente Norris já era lendário.
O vídeo tremido filmado pelo celular de um dos pais havia ultrapassado 2 milhões de visualizações no YouTube. A mídia local noticiava a lenda das artes marciais da lição de vida em dojo suburbano. As sessões de comentários misturavam admiração, humor e discussões filosóficas sobre o verdadeiro significado das artes marciais na era moderna. O Valley Edge Dojo parecia o mesmo à primeira vista. Os banners brilhantes anunciando o treinamento de campeões ainda pendiam das janelas. Os troféus continuavam reluzindo em suas vitrines. Mas por baixo da aparência familiar, mudanças sutis haviam brotado como novos rebentos após um incêndio na floresta. Riley Dawson estacionou o carro no mesmo pátio, lançando um olhar ao filho pelo retrovisor. Tem certeza disso, querido? Podemos encontrar outro lugar se quiser. Ethan assentiu o rosto mais determinado do que ela vira em meses. Tenho, mãe. Quero tentar de novo. Naquela semana, Ethan havia mudado. Assistir ao vídeo de Chuck Norris dezenas de vezes, estudando a calma do mestre e a economia de movimento. O modo como ele inspirava respeito sem jamais exigir. Algo naquela força silenciosa havia tocado o menino profundamente. Tudo bem, então, disse Riley desligando o motor. Mas lembre-se do nosso acordo, o primeiro sinal de algo como da outra vez. E a gente sai. Eles caminharam até a entrada com otimismo cauteloso. Pelas janelas viam uma turma em andamento, crianças de kimono branco praticando movimentos básicos, sob a supervisão de uma figura familiar. Não era Damian. Era Sensei Mark. As instruções eram dadas com calma e clareza. Mara ergueu o olhar ao vê-los entrar, um brilho de reconhecimento, iluminando seu rosto. Olhem só quem voltou, disse com um sorriso. Achei que nunca mais veria vocês dois. Estamos apenas explorando opções, respondeu Riley cuidadosa. Mara lançou um olhar em direção ao tatame e então se inclinou em tom de confidência. As coisas mudaram por aqui. Acho que vocês vão se surpreender. Antes que Riley pudesse perguntar o que ela queria dizer, a porta do escritório se abriu e Coach Damian apareceu. Fisicamente ele parecia o mesmo ainda, em forma ainda com a postura ereta de um artista marcial experiente. Mas havia algo diferente em sua expressão. A autoconfiança agressiva de Damian havia sido substituída por uma energia mais contida. Seus olhos se arregalaram levemente ao ver Riley e Ethan. Por um instante pareceu perdido sem saber o que dizer. Então, com visível esforço, aproximou-se. Senhora Dawson, disse a voz sem a projeção teatral de antes. Ethan não esperava ver vocês novamente. Estamos apenas conferindo opções, respondeu Riley com um tom neutro, mas cauteloso. Damian assentiu, aceitando. Claro. Hesitou claramente, lutando com algo interno antes de continuar. Antes que decidam qualquer coisa, gostaria de me desculpar pela nossa interação anterior. Meu comportamento foi antiprofissional e inadequado. Riley piscou genuinamente surpresa. Esperava defensividade, talvez até hostilidade, não aquele esforço desajeitado de responsabilidade. Obrigada, respondeu simplesmente. Damian voltou-se para Ethan, ajoelhando-se para ficar à altura do garoto, não com condescendência, mas com respeito genuíno. Ethan, eu fui duro demais e usei humilhação em vez de instrução. Isso não é o que as artes marciais devem representar, nem o que eu devo representar. Falava direto homem para menino. Se decidir dar uma nova chance ao Valley Edge, prometo que será uma experiência diferente. Ethan o observou com atenção. Porque o Chuck Norris te venceu. Riley conteve um sorriso diante da franqueza do filho. Damian, em seu crédito, não se abalou. Porque o Chuck Norris me ensinou, corrigiu. Às vezes as lições mais importantes não são agradáveis no momento. Da recepção, Mara deixou escapar um som que lembrava um riso abafado, rapidamente disfarçado como tosse. Damian lançou-lhe um olhar, mas sem o velho traço de raiva. No tatame, Sensei Mark percebeu a chegada deles. Encerrou a instrução e aproximou-se, curvando-se respeitosamente ao entrar na recepção. Senhora Dawson, Ethan, é bom ver vocês novamente,
disse com calor. Estão pensando em retornar. Estamos explorando, repetiu Riley pela terceira vez. Mark assentiu. Entendo perfeitamente. Se me permitem sugerir, apontou para o tatame. Estamos começando uma nova turma de iniciantes esta tarde. Talvez o Ethan queira observar. Sem pressão para participar, apenas assistir e ver se se sente à vontade. O contraste entre essa abordagem acolhedora e a experiência anterior era marcante. Riley olhou para o filho, que assentiu animado. Parece razoável, concordou. Obrigada. Enquanto Mark conduzia Ethan para a área de observação, Damien permaneceu por perto, visivelmente desconfortável. O antigo instrutor confiante parecia agora um homem reaprendendo a viver num mundo onde intimidação já não funcionava. Treinador Cortés, começou Riley. Agradeço o pedido de desculpas. Imagino que não tenha sido fácil. A expressão de Damien mudou. Algo genuíno rompeu a velha fachada. Nada nesta semana foi fácil, Sra. Dawson admitiu. Mas talvez tenha sido necessário. Ele olhou na direção do escritório, onde um novo quadro pendia na parede com uma frase simples. O guerreiro bem-sucedido é o homem comum com foco a laser. Bruce Lee. Fizemos algumas mudanças, continuou. Mark está assumindo mais turmas. Estou repensando minha forma de ensinar. Sorriu de modo autodepreciativo, um gesto impensável uma semana atrás. Ter suas técnicas desmontadas por Chuck Norris costuma inspirar reflexão. Antes que Riley pudesse responder, a porta do dojo se abriu novamente. Uma mulher alta, vestida de executiva, entrou conduzindo um menino nervoso da idade de Ethan. Damien se endireitou, instintos profissionais retomando o controle. Bem-vindos ao Valley Edge. Começou, mas parou a tempo. A antiga fala ensaiada, cheia de exibicionismo e autoridade, morreu em seus lábios. Em vez disso, estendeu a mão e disse apenas: Sou o treinador Damien. Como podemos ajudar hoje? A mulher se apresentou como Sra. Chen, explicando que o filho Alex vinha sofrendo com bullying na escola. Damien ouviu realmente, ouviu sem interromper. Riley o observava fascinada. A transformação não estava completa, talvez nem garantida, mas era incontestavelmente real. Ela se moveu para a área de observação, onde Ethan já estava completamente absorvido pela aula. Sensei Mark organizava os alunos em grupos, seu estilo metódico e encorajador. Ninguém era ridicularizado. Quando uma menina teve dificuldade com uma técnica, ele se ajoelhou ao lado dela, demonstrando pacientemente toda a atenção voltada para o sucesso dela. O que acha? Perguntou Riley, sentando-se ao lado do filho. Ethan manteve os olhos fixos no tatame. Está diferente agora, disse simplesmente. Melhor. E o treinador Damien acha que ele realmente mudou Ethan. Pensou um pouco antes de responder. O Chuck Norris disse que o núcleo das artes marciais é o caráter. Talvez o treinador esteja trabalhando no caráter dele agora. Riley sentiu uma onda de orgulho diante da lucidez do filho. Isso é bem sábio, campeão, disse Riley sorrindo. Mãe? Respondeu Ethan, virando-se para ela com expressão séria. Posso tentar de novo. De verdade, desta vez. Ela o observou em silêncio por um momento. O novo brilho de determinação nos olhos, a postura mais firme, os ombros levemente erguidos. Algo havia despertado nele uma confiança silenciosa, que não tinha nada a ver com socos ou chutes. Se você tem certeza, respondeu. Tenho, disse ele firme. Quando voltaram à recepção para fazer a inscrição, Mara animava um grupo de pais com seu relato detalhado do incidente Norris. E então, ele simplesmente ajudou o Damien a se levantar. Frio como o gelo. Sem provocação, sem se exibir. É isso que é maestria de verdade, gente. Ela piscou para Riley e Ethan quando se aproximaram. Voltaram para mais, hein? Não os culpo. As coisas por aqui estão bem interessantes. Gostaríamos de inscrever o Ethan na turma de iniciantes, confirmou Riley. Música para os meus ouvidos,
respondeu Mara, puxando os formulários com um floreio. Aviso justo: desde que o vídeo viralizou, as matrículas dispararam. Parece que ver um treinador arrogante ser humilhado por Chuck Norris é uma ótima propaganda. Do outro lado da sala, Damian chamou. Estou ouvindo, Mara. Eu sei, treinador, respondeu ela alegremente. Trabalhando aquela coisa da humildade. Surpreendentemente, Damian balançou a cabeça com um sorriso genuíno, talvez o primeiro em muito tempo. Era outro pequeno sinal: a capacidade de rir de si mesmo estava finalmente voltando. Mais tarde, enquanto Ethan se trocava para vestir seu novo Dee, agora do tamanho certo, Riley olhou o dojo com outros olhos. A vitrine de troféus que antes simbolizava o ego de Damian, agora ficava ao lado de um novo mural intitulado Conquistas dos Alunos, exibindo não só medalhas e campeonatos, mas também honras acadêmicas e serviços comunitários. Uma pequena mudança, mas muito significativa. Sensei Mark aproximou-se quando as turmas começaram a se revezar. Ethan está pronto para a primeira aula oficial. Quase respondeu Riley. Posso te perguntar uma coisa, claro. Essa mudança é real? Ou é só controle de danos depois do vídeo? Mark levou a pergunta a sério. Provavelmente um pouco dos dois. O orgulho de Damian levou uma pancada enorme. Dificilmente dá para negar a realidade quando 2 milhões de pessoas viram o que aconteceu. Mas algo mais profundo também aconteceu. Ele lançou um olhar em direção ao escritório onde Damian revisava materiais de aula. Trabalho com ele há 3 anos e nunca o vi assim realmente refletindo, questionando seus métodos. Por causa do Chuck Norris? Perguntou Riley. Em parte, respondeu Mark com um sorriso. Mas acho que também foi por se ver pelos olhos de vocês dois, você e Ethan. O vídeo o obrigou a encarar quem ele havia se tornado. Riley assentiu pensativa. Segundas chances são raras. São mesmo, concordou Mark. E a propósito, hesitou por um instante e recebi uma ligação ontem do Sr. Norris. Riley arregalou os olhos. Sério? Ele quis saber como estavam as coisas, se a visita dele tinha tido um impacto positivo e não apenas causado caos. Mark balançou a cabeça, ainda impressionado. Esse é o tipo de artista marcial que ele é. Se preocupa com o que deixa depois, não apenas com o momento. E o que você disse? A verdade, respondeu Mark, que estamos trabalhando nisso, que a lição dele ainda está se desenrolando. Ele olhou para o tatame onde os alunos já se reuniam. Ele perguntou especificamente sobre o Ethan. Quis saber se ele havia voltado. Ele... Lembrou do nome dele, perguntou Riley comovida. Mark assentiu. Disse que havia algo especial ali. Uma força silenciosa que o lembrava dele mesmo quando era garoto. Antes que Riley pudesse reagir, Ethan saiu do vestiário. O Dee novo e branco contrastava com o brilho determinado em seus olhos. Caminhou com passos cuidadosos, como se já estivesse praticando equilíbrio. E aí, como estou? Perguntou. Como um verdadeiro artista marcial, respondeu Riley com sinceridade. Ethan sorriu um sorriso pleno que chegava aos olhos. Fiquei pensando no que o Chuck Norris falou, sobre disciplina, respeito, controle e humildade. O que tem? Perguntou ela. Essas coisas não servem só para lutar, servem para tudo. Mark trocou um olhar com Riley. Ambos ficaram em silêncio por um instante, tocados pela maturidade inesperada do garoto. Está absolutamente certo, Ethan disse Mark por fim. As técnicas físicas são só o começo. A prática de verdade acontece em todos os outros lugares. A turma de iniciantes foi chamada para a formação. Ethan assumiu seu lugar na linha, dessa vez não escondido no fundo, mas de pé firme na segunda fileira, pronto para começar de verdade. Enquanto Mark conduzia os alunos pelo aquecimento, Riley notou Damian observando da lateral com expressão pensativa. O treinador percebeu o olhar dela e fez um leve aceno de reconhecimento. Não era amizade nem perdão ainda, mas um respeito silencioso. O reconhecimento de uma mãe com preocupações legítimas e de um professor que finalmente admitia ter espaço para crescer.
Riley se acomodou na área de observação. Mara deslizou discretamente para o assento ao lado. Tem algo que você devia saber, disse em voz baixa. Na semana passada, depois de tudo aquilo, o Damian ligou para o Chuck Norris. O quê? Riley piscou surpresa. Mara assentiu. Conseguiu o contato dele por uma associação de artes marciais. Não sei exatamente o que foi dito, mas ele ficou no escritório por mais de 1 hora. Quando saiu, balançou a cabeça, ainda admirada, era outro homem. No tatame, Mark demonstrava um bloqueio básico, corrigindo um aluno de cada vez pacientemente. Quando chegou a Ethan, dedicou alguns segundos extras, ajustando sua postura e oferecendo palavras de incentivo. O rosto do garoto brilhava de concentração e orgulho. Sabe qual é o verdadeiro milagre? Continuou Mara observando a aula. O Damian está deixando o Mark ensinar do jeito dele, sem interferir, sem se intrometer. Primeira vez em 3 anos. Riley refletiu por um instante. As pessoas podem mudar quando encontram o motivo certo. Verdade, respondeu Mara sorrindo. Nada como ser desmontado sem esforço pelo Chuck Norris para mudar a perspectiva. As duas riram e toda a tensão da visita anterior finalmente se dissipou. Conforme a aula prosseguia, Riley se viu pensando na extraordinária sequência de eventos que as havia trazido de volta àquele lugar. Um homem calado que apareceu no momento exato. Uma demonstração de verdadeira maestria, não apenas de arte marcial, mas de caráter. As ondas dessa ação se espalhando, tocando vidas de maneiras que talvez nunca pudessem ser totalmente medidas. Em algum lugar da cidade, Chuck Norris seguia seu dia, talvez inconsciente do impacto profundo de sua breve visita. Ou talvez, dado o olhar sábio e tranquilo que carregava, sabendo exatamente o que havia posto em movimento. No final da aula, os alunos se alinharam e se curvaram ao instrutor uns aos outros e ao próprio dojo. Quando Ethan realizou esse ritual pela primeira vez, seus movimentos eram sinceros e precisos. Riley viu nele o início de algo notável, não apenas confiança, mas uma compreensão mais profunda da força. A força silenciosa que não precisa provar nada. A que eleva os outros em vez de dominá-los. A que transforma um ambiente apenas com a presença. A que continua ensinando muito depois de ir embora. Enquanto o observava se curvar com um novo propósito, Riley entendeu. A verdadeira força não se anuncia com volume ou intimidação. Ela sussurra através do exemplo, transforma pela presença e permanece viva nas mudanças que inspira nos outros. Como ondas se expandindo após uma pedra cair em águas calmas. Ou como uma lenda silenciosa entrando num dojo suburbano em uma tarde comum de sábado e saindo deixando para trás uma transformação extraordinária.